Graça e paz, irmão. Então vamos abrir a palavra, Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra nos fala assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de vós outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Também convido os irmãos a voltarem aí em Romanos. Voltar um livro para trás, aí, Romanos capítulo 6. A palavra do Senhor nos fala assim a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Encomendamos a nossa mente, Senhor, nesse momento, nosso coração, todo o nosso ser diante do Senhor, e pedimos, Senhor, visita o nosso coração. Visita cada um de nós nessa noite, Senhor, para falar a cada um. Usa o Teu Espírito com poder, Senhor, para perfurar o nosso coração e nos dá discernimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, que não seja o homem falando, mas o Teu Espírito, Senhor, compungindo o nosso coração. Senhor, ajuda-nos. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ele deu a Sua vida por nós, nós somos dele. E nós pedimos, por misericórdia, Senhor, visita cada um de nós. Assim como o Senhor falou lá em Mateus, dizendo que o Senhor edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, nós somos a tua igreja e nós confessamos nesse momento que tu és Senhor absoluto de nossas vidas. Senhor, e nós, pela autoridade que o Senhor tem dado a nós como filhos, nós negamos todo
o levante de Satanás sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, Senhor. Que as hostes espirituais do mal saiam em retirada nesse momento, Senhor. E a Tua palavra encontre caminho nos nossos corações. Ó Senhor, visita cada um de nós. Transforma as nossas vidas, Senhor. E dá-nos um viver glorioso na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor é precioso para nós. O Senhor é precioso para nós, Senhor. Por isso revela-se a cada um de nós, Senhor. Leva-nos com a boca no pó, porque o Senhor é nosso Senhor absoluto. Ajuda a Tua igreja nessa noite, Pai. Visita-nos, por misericórdia. É o que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de 1 Coríntios, sabe, ele precisa impactar o nosso coração de tal forma que nós tenhamos toda a confiança de estar diante do Senhor. Irmãos, nós podemos ver aqui muitos pecados daquele povo, porque o Senhor tirou esse povo do Egito. O Senhor, com mão poderosa, tirou eles de lá. E o Senhor conduziu eles pelo mar. E o Senhor colocou aquela nuvem para que eles pudessem andar debaixo da cobertura do Senhor. E o que me chama mais atenção, irmãos, é que a palavra diz que o Senhor não se agradou da maioria porque eles pecaram contra o Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, não os abandonou. Isso é que precisa chamar a nossa atenção. Esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele não nos abandona. Por mais que nós pecamos contra Ele nos adverte. Ele nos leva a considerar a nossa vida diante dEle, porque Ele quer um coração arrependido diante dEle. Então, irmãos, nós podemos ver essa passagem assim com um coração cheio de júbilo, sabe? E o mais interessante é que o Senhor é tão precioso, irmãos, que Ele nunca escondeu o pecado do seu povo. O Senhor sempre expôs o pecado. Por quê? Para que nós pudéssemos ter exemplos da desobediência, o que é desobediência, e também nós pudéssemos ter exemplo dessa misericórdia desse Deus. Mesmo esse povo, em desobedecendo o Senhor, Ele nunca largou eles. Porque, irmãos, aquela nuvem, durante aqueles 40 anos, ela não se afastou. A nuvem de dia, fazendo sombra, à noite, labareda de fogo, para esquentar aquele povo. E aquele povo tinha que andar debaixo da nuvem. E era o Senhor que conduzia eles. Porque se eles saíssem debaixo da nuvem, certamente eles morreriam, né? E nós precisamos ser impactados por isso, porque nós olhamos lá para Romanos, né? Romanos diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Nós fomos atraídos naquela cruz. Nós fomos sepultados com Cristo, né? E aí a grande graça e misericórdia da nossa vida, nesse caminhar que nós temos aqui, é no verso 8. Ele diz assim: se morremos com Cristo, se nós morremos com Cristo, e realmente nós, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe, isso precisa ser algo muito firme na nossa vida. Se nós morremos com Cristo, com Ele nós viveremos. Porque se nós morremos com Ele, cremos que morremos, então nós precisamos crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e nos ressuscitou. Então nós vamos viver a vida com Ele, andar juntamente com Ele. Então Ele vai ser, a partir de então, o nosso alimento, o nosso andar, né? Lembra que lá, aquele povo, eles bebiam de uma pedra, né? Eles bebiam a água de uma pedra, e aquela pedra era Cristo. Então eles se alimentavam de Cristo, eles se alimentavam do maná que Deus proporcionava para eles todos os dias, né? Então, aquele maná era uma figura de Cristo, e Deus alimentou eles com aquela figura. Agora nós temos a realidade que é Cristo, sabe, essa realidade. E dentro desse aspecto, irmãos, para nós olhar, a gente vai olhar algumas questões da nossa vida prática, e nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a ver as belezas que o Senhor
tem trazido para cada um de nós. Aqueles homens que o Senhor usou tanto lá no passado, eles não viram a glória de Deus. Eles olhavam de longe, avistavam, porque eles aguardavam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós, irmãos, temos que olhar para trás, que Cristo já veio. Ele veio e agora nós fomos transformados. E agora nós aguardamos Ele vir nos buscar. Ele veio para fazer uma salvação plena. Agora Ele vem buscar nós, sabe? E eu quero só ler um texto que os irmãos não precisam ir lá, mas lá em Hebreus, irmãos, vai falar assim, naquela grande testemunhas que Deus deixou ali no capítulo 11 de Hebreus. Quando chega lá no final, tem uma palavra muito preciosa para nós tomarmos posse dela e andarmos segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Veja só, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 39, diz assim: Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual que era a promessa? A vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Eles não obtiveram. Sabe por que eles não obtiveram? Porque Deus tinha algo especial para nós, né? O verso 40 vai dizer: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe, isso precisa fazer toda a diferença em nossas vidas. Aquele povo, Moisés, viveu na presença do Senhor. O povo de Israel viu os feitos de Deus, mas Moisés viu os caminhos do Senhor. E nós hoje temos a oportunidade, irmãos, de andar nos caminhos do Senhor, porque Cristo habita em nós, Cristo é a nossa vida. Então é algo bastante diferente. Então eles estavam prontos, eles foram aperfeiçoados, eles estavam prontos, mas Deus não permitiu que eles fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque o Senhor olhou para nós. Em 2023 teríamos um grupo onde nós estaríamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, para que eles, sem nós, não chegassem à perfeição, porque Deus tinha nós no seu coração. E lembre-se, você foi escolhido antes da fundação do mundo, você já estava no coração de Deus. Então, irmãos, como nós precisamos que realmente o Espírito do Senhor traga luz sobre nós, sobre aquilo que como nós estamos andando nesses dias, né? Porque aqui em 1 Coríntios capítulo 10, né, nós podemos ver que Deus não se agradou da maioria daqueles que passaram o Mar Vermelho, que andaram sobre a nuvem, porque eles tiveram algumas posições contrárias à vontade do Senhor. O Senhor disse: não façam ídolos, porque eu sou o único Deus. Então logo em seguida, eles fazem um bezerro de ouro e adoram aquele bezerro. E diz assim: ó Israel, aqui está os seus deuses que te levarão para o Egito. Eles fizeram Deus e quiseram voltar para o Egito. Mas mesmo assim o Senhor não destruiu Israel, destruiu aqueles que tinham o coração voltado para aquele Deus. Então nós precisamos considerar na nossa vida idolatria, né? Eles foram idólatras. E nós, quando a gente fala em idolatria, a primeira coisa que a gente imagina são os católicos. Irmãos, é um erro muito grande, porque idólatra é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus em nossas vidas. Então, algum objeto que nós temos pode se tornar, sim, um Deus para nós, colocando na frente de Deus. Então, nós precisamos olhar esse exemplo que aconteceu com eles, para nós sondarmos o nosso coração, o que está acontecendo, né? E também, em seguida, nós podemos ver aqui que eles foram imoralidade sexual. O Senhor disse: não se misturem com outros povos, porque vocês são um povo santo, né? E aí eles começaram a se misturar na sensualidade das mulheres de outros povos, e as mulheres levaram eles a prostituir-se, a adorar outros deuses.
Então, irmãos, nós precisamos considerar a nossa vida diante do Senhor, o nosso corpo diante do Senhor, porque a imoralidade sexual é algo que fere frontalmente o Senhor. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que nós estamos usando o corpo que é do Espírito Santo? Lembre-se que aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, vai dizer que nós fomos comprados por preço. Nós fomos comprados, então o Espírito Santo, porque nós fomos comprados, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, o que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Se nós usar de forma inadequada o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Então precisamos considerar essas coisas, porque isso foi exemplo que aconteceu lá atrás, e o Senhor tem trazido para as nossas vidas hoje, para que nós possamos considerar essas coisas, né? E aí, em seguida, eles murmuraram contra o Senhor. Murmuraram como, irmão? Falando que aquele pão, aquele maná que eles receberam era um pão vil. Eles estavam com saudade das comidas do Egito, da carne, das cebolas, sabe? Eles murmuraram contra o Senhor, né? E aqui há uma advertência para nós, porque a Bíblia diz assim: tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes, satisfeitos, sabe? Isso é algo que traz como nós estamos, porque quando nós reclamamos, né? Vamos colocar uma coisa bastante simples aqui, o calor. Quando nós reclamamos desse calor, sabe quem está trazendo esse calor? Deus. Quando você reclama do calor, você não está satisfeito com aquilo que o Senhor está. Sabe por quê? Porque o Senhor te deu graça de você ter um ar-condicionado. Não precisa ficar no calor, mas também você não precisa reclamar do calor. Sabe? Você não precisa reclamar, você pode sair e dizer assim: bendito o Senhor que nos deu o ar-condicionado. Porque se Ele não tivesse dado sabedoria a nós de ter um ar-condicionado, aí nós estaríamos enrolados, né? Então, irmãos, tudo isso é bênção do Senhor. Porque nós estamos tão acostumados a ir lá para o ar-condicionado que a gente nem percebe o calor. Então, quando vem isso, mas isso está acontecendo por quê? Por quê? Né? Porque os fins dos tempos está chegando. Está chegando, o Senhor está vindo para julgar esse mundo. Como que esse mundo vai acabar, irmãos? Fogo. E o que está acontecendo? Esquentando devagarzinho. Né? Então a gente percebe a situação se concluindo, se adornando. Né? Uma ilha lá que nunca ninguém imaginava pegou fogo, sobrou só uma igreja lá no meio. Certo? Então como? Então, irmãos, como nós precisamos aprender a não murmurarmos. Quando nós não estamos contentes com a nossa vida, é sinal que nós estamos murmurando contra o Senhor. Porque é o Senhor quem determina tudo em nossas vidas, né? Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ajude, né? E não ponhais o Senhor à prova, né? Como alguns deles ponharam e foram exterminados pelas mordeduras das serpentes, né? Então, irmãos, isso tudo o Senhor trouxe aqui, a partir do verso 11, né, dizendo assim: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, a nós outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. É para nós, irmãos. A palavra do Senhor foi escrita para nós, deixado como advertência para que nós possamos nos socorrer nesse Senhor. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Sabe, cremos que com Ele viveremos. As dificuldades virão, as dificuldades estão aí, é para nós, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Sabe? É para nós sermos ganho cada dia mais diante do Senhor, né? E aí o verso 12 diz assim: aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. Sabe, isso aí nós precisamos, por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar e orar,
e buscar o Senhor, porque nós nunca chegaremos a dizer assim, eu cheguei ao ápice da salvação. Não, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa boca precisa estar no pó o tempo todo, e cuidando, e vigiando, porque nós temos um adversário, que ele anda ao nosso derredor. E ele ali tem tramado 24 horas contra nós. Mas se nós permanecermos em Cristo Jesus, a vitória é certa. Sabe? A vitória é certa. Então isso nós precisamos considerar a palavra do Senhor, considerar a nossa vida, o que está acontecendo com a nossa vida, porque, irmãos, para seguir o Senhor diz, Ele diz, se vocês quiserem vir após mim, vocês devem fazer uma coisa só, negar-se a si mesmo. É simples assim. Só que, irmãos, negar a mim mesmo dói. Negar os meus desejos dói. Negar os meus prazeres é difícil. Mas sabe, esse é o preço que o Senhor quer para nós seguirmos Ele. E Ele está disposto, irmãos. E Ele tem essa firme convicção de que aquilo que Ele tira da nossa vida, que é desse mundo, Ele se coloca no lugar. É porque depois que você larga, que você tira a mão, sabe, quando você larga, você percebe que quando Ele se coloca no lugar, Ele é muito melhor do que aquilo que você tinha. Ele é muito melhor do que o prazer que você tinha no mundo. Ele se torna um prazer muito mais, porque Ele se mantém-se presente conosco, né? Então, irmãos, por isso que Ele diz aqui no verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos sobrevirá livramento, de sorte que possais suportar. Sabe? Então isso é muito precioso. Sabe o que o Senhor faz conosco, irmãos? Por isso que é preciosa a palavra do Senhor, porque nós somos na mão do Senhor. O Senhor é aquele ferreiro, e nós somos aquele ferro, onde Ele coloca no fogo, e aí dói. E aí Ele tira do fogo, aí dá aquele alíviozinho, mas Ele leva para a bigorna. E quando Ele leva para a bigorna, é para descer a marreta, sabe? Então, parece que deu um alívio, mas a coisa vai ficando mais difícil. Mas depois Ele vai lá e bota na água, esfria, diz, agora ficou bom. Agora, graças a Deus, está tudo tranquilo. Mas, irmãos, Ele leva para o fogo de novo. O processo começa de novo, porque ele tem que fazer aquela peça de ferro, que era nós éramos ferro cru, e Ele precisa moldar uma ferramenta, né? E nós na mão dele somos isso: fogo, bigorna, água. Fogo, bigorna, água. Lá no final vamos ser joias preciosas para o Senhor, sabe? Então, e Ele sabe a medida do fogo. Ele não vai deixar nós além daquilo que nós aguentamos, né? E Ele vai dar as marretadas no lugar certo, mas não além daquilo que nós suportamos, porque Ele é o ferreiro com F maiúsculo, que sabe aonde bate, sabe, mas Ele, assim como Ele bate, Ele está ali junto conosco, sofrendo junto conosco, porque Ele está olhando lá na frente. Sabe? Então isso precisa ser algo muito precioso para as nossas vidas, irmãos. Não desanime, né? Não desanime quando o Senhor estiver trabalhando na sua vida, né? Assim como nós vemos na palavra do Senhor lá em 1 Pedro, não precisamos ir lá, mas a palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por várias provações, né? Para que essas provações virão sobre nós? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe, essas dificuldades que nós passamos é para que nós sejamos aperfeiçoados para a glória do Senhor. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por dificuldades, olhemos para o Senhor. Sabe por quê? Que o Senhor trabalha em nós,
porque nós somos as suas preciosidades aqui nesse lugar, sabe? Então, voltando, olhando um pouco lá para o Velho Testamento, e aí eu convido os irmãos para nós abrirmos em Isaías capítulo 60, porque o trabalhar do Senhor tem um objetivo nas nossas vidas. Nunca o trabalhar do Senhor é infrutífero, sempre para moldar o nosso caráter, para nós expressarmos a vida do nosso Senhor. E aqui ele diz assim, em Isaías 60, verso 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vem a sua luz. Você precisa resplandecer, porque a luz do Senhor está brilhando em você. Lembra-se lá quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ele não falou, vocês poderão ser a luz do mundo. Não, vocês são a luz do mundo. E nós, irmãos, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós vivermos em Cristo, é sinal que a luz de Cristo está brilhando em nós. Então as pessoas precisam ver essa luz, né? Verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então isso é para nós, irmãos, é a igreja do Senhor. O mundo está em treva, os povos estão em trevas, mas a luz de Cristo brilha em nós, e nós precisamos resplandecer essa luz maravilhosa do Senhor. Verso 3, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Para quê? Para ver ao resplandecer da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor. Então, irmãos, como o Senhor tem tratado conosco firmemente. Por quê? Porque nós precisamos resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas, nesse mundo que nada há de bom, né? Então que realmente o Senhor faça, continue com a sua mão, quando a gente olha esses textos, irmão, olha a preciosidade que é a nossa vida diante do Senhor, nós podemos clamar, Senhor, não retires a tua mão, Senhor. Está doendo, Senhor, mas não retires a tua mão. Continua com a tua mão poderosa para formar o teu caráter em mim. Essa deve ser o nosso anelo, sabe? O nosso anelo, desejando que o Senhor realmente trabalhe em nós, né? Que nós realmente queiramos pagar o preço que Ele tem requerido de cada um de nós, para que possamos ser útil a Ele, para a glória do Senhor, né? Voltem aí para Isaías mesmo, capítulo 51. Nós vamos ver alguns versos aqui nesse capítulo. Vamos ver o verso de número 1 de Isaías 51. Ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortado, e para a caverna do poço de que fostes cavado. Então, olhai para o Senhor, porque foi da rocha que aquela rocha que se entregou lá naquela cruz, Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, olhar para esse Senhor gracioso que está conduzindo as nossas vidas. Agora olha a partir do verso 4, dizendo assim: atentai-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Esse é o Senhor falando. Atentai para a minha lei, né? O Senhor, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, né, que Ele imprimiria as suas leis nas nossas mentes e no nosso coração.
e dos nossos pecados Ele não se lembraria mais. Sabe, então é Ele que está imprimindo as leis dEle nos nossos corações, né? E aí o verso 5 vai dizendo assim: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Sabe? Então, irmãos, o mundo perecerá, mas nós não. A igreja do Senhor resplandecerá. Sabe, isso é algo extraordinário para as nossas vidas. Isso é algo que nós precisamos tomar posse e dizer assim: isso é meu, isso ninguém tira de mim. Sabe, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor tem falado aos nossos corações para que nós possamos entregar tudo aquilo que não provém dEle, que está no nosso coração, para que Ele transforme as nossas vidas, para que realmente as nossas vidas sejam um viver glorioso para Ele, né? Porque triste vai ser, naquele grande dia, o Senhor se aborrecer de nós, né? Como aquele povo que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, andou por sobre as nuvens, por debaixo da nuvem, foi conduzido, tomou o maná, comeu o maná, tomou da água, e tudo isso representa a tipologia de Cristo Jesus. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles, né? E nós hoje, que temos a realidade, eles tinham a sombra, nós temos a realidade. E irmãos, e eles olhavam para a realidade, e nós podemos sentir a realidade em nós, conduzindo as nossas vidas, porque nós temos Cristo vivendo dentro de nós, sabe? Como diz lá em João capítulo 14, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, sabe? Então, esse Deus Todo-Poderoso vive dentro de nós, nos conduzindo, pelejando por nós e nos levando em meio a tantas dificuldades, e Ele está ali firme. Basta o que, irmão? Basta nós entregar para Ele, sabe? O grande problema é que nós, muitas vezes, queremos pelejar por nós mesmos. Mas eu quero trazer o texto para nós se encaminhar para o final, irmãos. Segundo as Crônicas, aqui está acontecendo algo extraordinário, irmãos. Em Segundo as Crônicas, capítulo 20, um exército de muitos povos vem contra o rei Josafá. E então o rei se socorre no Senhor e faz uma oração muito simples. Diz, só falando: Senhor, em nós não há força nenhuma. Também nós não há força nenhuma. Admitindo que se o Senhor não colocar a mão, eles pereceriam, sabe? Então isso é que nós precisamos, irmãos. Porque, irmãos, como fala lá em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra os dominadores desse mundo, contra as hostes espirituais do mal. Então tudo isso é a nossa luta. Então são muitos contra nós, e nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós sempre vamos cair. Lembra-se que o Senhor não nos dá a tentação que nós não possa resistir. Mas sabe como que nós resistimos às tentações? Olhando para o Senhor, sabe? Olhem para esse verso aqui. O Senhor fala aqui a partir do verso 5. Nós vamos ver alguns versos desse capítulo, mas depois eu sugiro que os irmãos leiam em casa esse capítulo. É muito precioso para nós, né? Dispôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui está uma oração, irmão, de confiança.
Aqui está uma oração, irmão, simples, mas uma oração eficaz. E é isso que agrada o coração do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer ouvir de nós que Ele é soberano e que nós não temos força, e a nossa força é Ele. Sabe? Então isso é muito precioso, né? E aí, nós vamos descer um pouquinho mais, no verso 12. Ele falando ainda na oração dele: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porventura em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em... Oh, irmão, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Senhor, a nossa luta, porque, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra a potestade, contra os dominadores desse mundo. E para eles, nós não temos força, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. É Ele que vai lutar. Agora veja a resposta, irmãos, no verso 15. E disse: Dai ouvidos, todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vós, mas de Deus. Olha só a resposta do Senhor: a peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Eu é quem vou lutar, eu é que vou dar a vitória para vocês. Agora ele diz assim, o Senhor continua falando: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zim, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jezuel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Nessa peleja, nessa dificuldade que você está passando, nessas tribulações que nós estamos passando, que se nós formos contar as nossas dificuldades aqui, irmãos, não é fácil. Mas, irmãos, sabemos que nós temos o Senhor. Sabemos que é Ele quem peleja. Sabemos que é Ele quem nos dá a vitória. Então, qual é a posição nossa? Ficai parado. Ficai na posição que o Senhor quer. E qual é a posição que o Senhor quer? É em Cristo. Em Cristo não há, o inimigo não nos alcança. Lembre-se, irmãos, que a nossa posição lá de Colossenses 3, porque morrestes, 3:3, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. É aí que é a nossa posição. Nós estamos em Cristo, em Deus. Sabe, o nosso inimigo não alcança nós, ele quer tirar nós dali. Por mais que venham essas dificuldades que nós estamos, é para nos socorrer nele. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso tudo, sabe? Mas o texto continua dizendo assim, no verso 21, dizendo assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aí se os irmãos continuarem lendo, quando eles chegaram lá, o que eles viram? Cadáveres. No encontro que ele teve, Deus já havia dado a vitória para eles. E eles passaram, irmãos, 3 dias recolhendo os despojos da guerra, recolhendo os bens que aqueles soldados traziam consigo. 3 dias para poder levar todas as riquezas para a sua casa. Por quê? Porque eles ousaram crer. Eles ousaram ficar firmes diante do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Sei que a situação é difícil,
Não é porque a gente fala assim, é porque não é você. Mas todos nós temos, irmãos, e a palavra do Senhor, ela vem aos nossos corações. E ela vem com uma finalidade, irmãos, nos fortalecer. Sabe, essas tribulações vêm para nos fortalecer, né? E para nós encerrar, irmãos, eu quero só trazer um salmo aqui para o nosso coração, salmo de número 46. O verso 1 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe, só isso já basta para nós. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente. Porque ele diz assim, eu nunca te abandonarei. Fiel a Deus. Sabe, ele é extraordinário, irmão. Lá em Isaías 43, ele diz, quando você passares pelo rio, ele não te submergirá. Quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Por quê? Porque eu sou contigo. Porque eu estou contigo. E lá no final, ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Sabe, irmão, então, tomemos posse dessa palavra preciosa do Senhor para as nossas vidas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que é tempos difíceis. Tempo onde o mundo está tão avançado, irmãos, mas nós somos a igreja do Senhor. O mundo parece que está tão avançado, mas quanto mais avançado de tecnologia, mais trevas surgem. E nós somos aqueles para resplandecer como luzeiro nesse mundo. Que realmente o Senhor, irmãos, nos socorra, nos ajude e nos fortaleça para a glória dele, né? Então, irmãos, somos a igreja. Estamos unidos um ao outro. E ninguém pode passar por tribulações sozinhos. Em primeiro lugar, nós temos o Senhor. E em segundo lugar, nós temos a igreja. Sabe? Então, que não tenhamos assim, dificuldade de passar as dificuldades que nós temos. A gente não vai passar para toda a igreja, mas o Senhor tem erguido amigos ao nosso lado, irmãos ao nosso lado, que nós possamos contar para a oração. Sabe? Nós não podemos nada, mas nós podemos orar para aquele que pode. Sabe? Essa é a preciosidade de nós, igreja do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos fortaleça cada vez mais. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-te pela tua palavra, Senhor. Agradecemos-te pelas nossas vidas. E pedimos, Senhor, visita o nosso coração. Ó, Senhor, como nós precisamos de um toque do teu Espírito em nós. Como nós precisamos, Senhor, de mudança nas nossas vidas, Senhor. Nós clamamos nesse momento, Senhor, assim como a tua palavra veio aos nossos corações, assim o Espírito Santo tem a liberdade de tocar no nosso coração para transformar as nossas vidas. Oh, Senhor, visita nós por misericórdia, Senhor. Faz uma obra em cada um. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Você sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando nesses dias, Senhor. E faz de nós instrumentos do Senhor. Senhor, nós queremos ser útil ao Senhor. Por isso, transforma as nossas vidas, molda o nosso caráter, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, queremos ser luz nesse mundo. Queremos ser luz nesse Ariquemes, Senhor. Queremos que as vidas vejam em nós a pessoa bendita de Cristo. Porque a tua palavra diz, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E nós estamos vivendo com Cristo, Senhor. Nos ajude, visita cada um de nós para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.